Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, o que eu tenho para repartir com os irmãos hoje sobre o capítulo 4 e 5, eu devo ser bastante sincero com os irmãos. Alguns irmãos eu tenho visto, eu acho que
poucos, talvez um ou dois, que eu vi aqui no nosso meio com um escrito, né, do irmão Stephen Com, que eu não sei como é que foi traduzido para o português, mas em inglês acho que é Visão de Cristo. É isso? É, Visão de Cristo, né? E o irmão Stephen, ele nesse livro, eu já tenho o original em inglês há muitos anos, que me foi presenteado, e ele enfoca a pessoa do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Ele fala sobre o capítulo 1, fala sobre o capítulo 4 e 5, sobre o capítulo 10 e aí por diante, né? Ele segue os lugares onde o Senhor Jesus aparece de maneira bem central. E eu realmente ganhei bastante quando li esse escrito do irmão, e o que eu vou passar para os irmãos praticamente é aquilo que é o entendimento do irmão Stephen Com, sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Para o nosso irmão, e também no meu entendimento, eu creio que já li muitos outros livros e realmente não cheguei a uma conclusão melhor do que o que foi apresentado pelo irmão Stephen. É que o capítulo 4 fala sobre a glória do Criador e a glória da criação. Nós vamos ver agora mesmo por quê. E no 5, ele fala sobre a glória do Redentor e a glória da redenção. Por quê? Porque os irmãos vão notar que no capítulo 4, quando nós lemos o versículo 11, né, do capítulo 4, diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Né? Os irmãos sabem que aqueles irmãos que têm oportunidade, têm facilidade, né, têm acesso à língua inglesa, seria muito bom que os irmãos lessem sempre em português e depois lessem em inglês. Os irmãos vão notar que há uma diferença nesse versículo. No inglês diz que todas as coisas foram criadas por causa da vontade do Senhor, e elas vieram a existir para o prazer dele. Essa palavra nós não temos na nossa tradução, né? É o Apocalipse 4:11, né? No finalzinho diz que as coisas que ele criou foram criadas pela vontade dele para o prazer dele. Então, irmãos, aqui nós temos uma chave. Nós temos uma chave para desses dois capítulos que nós vamos ler aqui. No capítulo 5, quando os anciãos, eles entoam um cântico, eles dizem, versículo 9, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro de abrir os selos, porque foste morto. Está vendo? E com teu sangue compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a ênfase aqui é que ele morreu e ele comprou, ou seja, quem compra é quem redime, é o Redentor. Está vendo? Então nós vamos ver por quê. Por que nós temos o capítulo 4 e o capítulo 5? Os irmãos lembram? Por que nós estamos começando o estudo de Apocalipse com o capítulo 4 e o capítulo 5? Porque o capítulo 5 especificamente fala sobre a ascensão de Cristo. Está vendo? Então veja, irmãos, esta visão foi dada para João depois do ano 90, provavelmente do ano 95, 96, né? Mais ou menos nessa época. Os estudiosos, né, os eruditos estudiosos da Bíblia nos dizem que é mais ou menos nessa época. Isso significa, se foi no ano 95, foram provavelmente mais de 60 anos depois que Jesus realmente subiu para o Pai. Porque ele começou o ministério com 30 anos. O ministério dele deve ter durado 3 anos e meio, no mínimo. Os irmãos sabem por quê, né? Porque o anticristo é uma imitação de Cristo. Se ele vai governar 3 anos e meio, então Jesus também teve um ministério de 3 anos e meio, para imitar Jesus. Ele é o imitador de Jesus. É isso? Por isso que ele também vai experimentar a morte e vai voltar a viver, para dizer que ele é o Cristo de Satanás, ele é ungido, né? A palavra Cristo quer dizer, ele é ungido de Satanás, né? Então, irmãos, essa visão foi repetida para João, porque João, quando Jesus chegou ao céu, no ano 33 e meio ou 35, não sabemos da data exata, ninguém sabe o que aconteceu lá, não é verdade? Mas agora, João está revelando para nós. Então, essa visão do capítulo 4, do capítulo 5, principalmente do capítulo 5, fala sobre a ascensão, o que aconteceu quando Jesus chegou no céu, à direita do Pai. Então é o que temos no capítulo 5. Está vendo? Então, isso foi repetido por João por uma razão, para ele ver.
Mas, na verdade, o fato aconteceu 60 e tantos anos atrás. Por isso, nós dizemos que o capítulo 4 e o capítulo 5, eles vêm antes do capítulo 1. Está vendo? Por quê? Porque depois você vai ver que no capítulo 1, Jesus já se apresenta para João, não é? Na sua glória. E como é que nós sabemos disso? Porque o João, ele caiu como morto aos seus pés, e era o mesmo João que reclinava no seio de Jesus. Então não é mais o Jesus da terra, é o Jesus agora glorificado, não é? É o Senhor Jesus, é aquele que foi ungido com o Espírito Santo. Então, irmãos, por que nós temos capítulo 4 e capítulo 5? Por que Deus está querendo nos mostrar o capítulo 4 e o capítulo 5? Porque os irmãos vão ver o seguinte, que quando você lê o capítulo 4, a criação de Deus está aqui representada. Onde está? No versículo, o primeiro, versículo 7, 4, 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Então, esses quatro aspectos dos seres viventes aqui, os irmãos lembram, o mesmo está lá em Ezequiel, né? capítulo 1 de Ezequiel. Essas mesmas aparências estão lá. Né? Então, o leão, o bezerro, o novilho, né? e a águia e o homem. Está vendo? Então, esses quatro, eles resumem toda a criação de Deus. Está vendo? Então, por isso, o irmão Stephen, ele crê que esses quatro animais, eles estão representando toda a criação de Deus. E o que eles estão fazendo? Eles estão proclamando, diz a palavra de Deus, que eles estão constantemente, está vendo? Olha o que está escrito aqui, ó. Aonde está? 8, né? E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui, quando você lê o capítulo 4, é como se não tivesse havido nenhum problema. A criação, toda a criação de Deus, representada pelo homem, pelo leão, pela águia e pelo novilho, eles estão dizendo constantemente, dia e noite, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que era, que é e que há de vir. E Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Ele criou. Como se não tivesse nenhum problema. Mas nós sabemos que depois que Deus criou, nós sabemos que houve um problema. Não é isso? E o que foi? A queda do homem. Está vendo? Então, por isso que Deus agora vai mostrar, olha, o meu propósito não mudou. Capítulo 4 não está falando que o propósito de Deus continua sempre o mesmo. Ele não mudou. Está vendo? Por isso é que ele diz, é no céu, na terra e debaixo da terra. Todos têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Está vendo? E aqui ele está dizendo exatamente isso. Toda a criação, toda a criação em conjunto está dizendo que o Senhor, Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. Esse é o ensinamento do capítulo 4. Agora, irmãos, nós sabemos que uma das coisas mais importantes que existe na vida do cristão, eu digo para os irmãos, hoje nós vivemos numa época em que realmente são raríssimas as pessoas que têm esse conhecimento espiritual. E não estou falando isso para os irmãos das outras pessoas, não. Estou me incluindo também. Há uma coisa que nós precisamos ver, irmãos, hoje, nos nossos dias. E para se ver isto, esta coisa, é necessário realmente uma vida de seriedade diante de Deus. É preciso pagar um alto preço. Não dá para ser uma vida medíocre. É para ver o trono de Deus. Irmão, só quem consegue ver o trono de Deus. Como é que você vê esse trono de Deus? O seu espírito. Não confie muito na visão que você vê com seus olhos, assim na sua frente, não. Porque pode ser miragem. E você sabe quem é que tem miragem, não sabe? Sabe? É quem vive no deserto, exatamente. Está lá no deserto, você tem miragem, você vê, aqueles calores escaldantes, você vê carrinho da Kibon vendendo sorvete, você vê aquele pessoal vendendo essas garrafinhas de suco de laranja, de tangerina, e você está morrendo de sede, você corre lá, está quase morrendo, mas quando você vê, você consegue ainda correr, quando você chega lá, desapareceu, é miragem. Sabe por quê? Por causa do calor escaldante na sua cabeça. Então, irmão, hoje há muita gente que vê com esses olhos, mas pouca gente vê aqui dentro.
Tá vendo? Eu gosto muito de uma brincadeira, mas é uma brincadeira que aconteceu, né? Aquele irmão que escreveu Barro em Suas Mãos, que eu não conhecia, chamado pastor Abu Chaim, né? Alguns irmãos acho que conheceram, conviveram aí no meio de renovação. Então ele disse que uma vez uma irmã chegou perto dele e disse: ô pastor, eu tive uma visão, pastor. E ele já estava bem acostumado com esse tipo de coisa, então ele disse: pois não, irmã, tal. E como é que foi sua visão? Ele disse: eu estava num campo assim muito verde, muito bonito, né? E então eu vi assim, lá longe, né? Jesus todo de branco, ele assim, ele pairava como se fosse assim uma, não é? Como se fosse uma garça, assim, toda branquinha, né? E os pés dele nem tocavam no chão e tal, ele ficava assim no ar. Aí, pastor, tudo bem, irmão, é muito bonito. Assim, pois é, pastor, mas o que significa? Ele disse: o seu Jesus está lá longe, longe, o meu está aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Irmão, olha, que tem visão, tem, é verdade, a Bíblia fala, tem um monte de gente que tem visão, mas cuidado, irmão, é tanta gente que vê tanta coisa, sabe? Com esses olhos aqui, ó. Né? Eu conheço a história de um rapaz que estava no acampamento de uma igreja, não preciso citar o nome, e os irmãos estavam lá à noite, né, lá clamando para Deus mandar os anjos, que eles queriam ver os anjos no acampamento. Para que ver anjo, irmão? Para quê? Se o Senhor já disse que os anjos estão aqui para ministrar nosso serviço. Aliás, eu nem gosto de dizer quando acaba a reunião: Senhor, agora manda o seu. Mas ele já mandou, irmão. Ele já mandou. Tem irmão que diz: ó Senhor, esteja conosco. Irmão, ele já falou que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você está batendo em ferro frio. O que ele já falou não precisa pedir. E aí os irmãos estão lá no salão orando e pedindo aquela coisa. Um rapaz que não era crente, que fechou o coração dele. Ele, querendo dormir, não conseguia por causa do barulho que o pessoal fazia, era muito grande. O que ele fez? Ele não estava com preguiça de vestir a roupa toda para ir no banheiro, enrolou num lençol. Não preciso contar o resto para você. Quando ele passou lá na porta, e aí de manhã, todo mundo falando que viu, ele sabia que ele era o anjo, ele sabia. Ele pôs a mala, arrumou a mala dele e foi embora. Fecharam o coração do irmão. Irmãos, olha, existe realmente, tem pessoas que veem, entendeu? Eu acredito realmente, tem uma irmã que partiu há pouco tempo agora, a irmã Agenita, né? Esposa do pastor Jairo Gonçalves, foi pastor da Igreja Batista Central há muitos anos, e um dia de uma experiência terrível na vida dela. Eu não posso contar para os irmãos, não tenho liberdade. Eu teria que expor outras pessoas e não seria bom. Mas num momento muito difícil, ela tinha uma doença chamada lúpus, como é que é lúpus? Eritematoso, não é? A vida inteira ela sofreu, E naquele momento de dor ali, passando por uma espada atravessando a alma dela, ela deitou na cama sozinha na casa dela e disse: Senhor, eu quero ir embora. Não tem mais nada, Senhor. Já casei meus filhos, eu quero ir embora. Aquela irmã que eu conheço há muitos anos, aquela pessoa que tem caráter, sabe? Pessoa que para abrir a boca para contar uma experiência, você tem que realmente lutar. Né? Dessa que fica contando tudo que faz, mostra toda a árvore que tem, passa o mel na boca das pessoas, mas conta que matou o leão também, entendeu? Não é como Sansão que só dá o mel, mas não conta que matou o leão. Eles contam tudo. Essa não. A vida inteira, para você ver uma palavra daquela irmã de dificuldade. Ela disse que naquele momento que ela deitou na cama, aquele ser de branco apareceu na beira da cama e disse: Agenita, levanta e arruma a tua casa. Porque a casa estava toda suja, né? Tinha tido uma festa, né? E ela levantou e foi curada. A vida inteira. Tá vendo? Mas ela morreu de coração. E os irmãos vejam, essas coisas nós não podemos descrer que não existem, sem dúvida nenhuma. Irmãos, hoje a coisa é tão barato às vezes, não é? Tão banal. Os irmãos sabem o que nós fazemos com a palavra amém? Amém é o nome de Jesus, ele é o amém. Você sabia disso? Está escrito no Apocalipse, nós vamos ver. Ele é o amém. Mas nós chegamos lá: ô irmão, então, sábado nós vamos sair para o acampamento 7 horas, amém? Amém. Então, não temos que ver, amém. Irmão, perdeu a palavra, perdeu o sentido. O que é isso? Amém é palavra universal, aleluia é palavra universal. Qualquer lugar do mundo que você chegar, você não sabe falar língua nenhuma. Você chega lá no meio do chinês, está lá, liga, chega lá, que você não entende nada. Você fala aleluia. Onde tiver cristão, ele lá grita para você aleluia, que é tudo igual. Você pode estar em qualquer país do mundo. Se você gritar amém, amém.
Uns falam amém, o outro fala amém. Mas é tudo a mesma coisa. Nós diluímos a palavra porque nós usamos os chavões. Tá? Então, irmão, hoje para se ver o trono, como João diz, ele viu um assentado no trono. Está vendo? E olha a aparência dele como era, diz aqui. Verso 3. É bom até uns bons lembrar, o versículo 2 diz que eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Só no espírito é que você pode ver esse trono. Só no espírito. Tá vendo? Mas, irmão, é uma coisa de dentro para fora. De dentro para fora. Né? Eu estava falando na comunidade lá da Bethesda, né? Na semana atrasada, no domingo atrasado e ontem também. A irmã Esmeralda me convidou, não estava passando bem, e eu falei 2 semanas sobre a glória de Deus. Eu estava mostrando, irmãos, há muita gente que acha a glória de Deus uma coisa, que essa casa vai encher de uma nuvem. Não, irmão, isso é Velho Testamento. Vai encher de nuvem aqui, não precisa esperar. A glória vai encher assim, ó, de dentro de você para fora. Tá vendo? É de dentro para fora. Por quê? Onde é que está o santo dos santos de Deus hoje? É no seu espírito. Está vendo? O Espírito Santo habita individualmente no nosso espírito. É aí que é o santo do santo. É? Porque não habita na alma, porque aí seria o lugar santo. E nem no corpo, né? Especificamente no corpo, né? Porque o corpo é o ato exterior. Ainda que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é verdade? A Bíblia fala sobre isso. Mas o Espírito Santo nós sabemos que ele habita no nosso espírito. Habita no nosso espírito. Feliz daquele que o Espírito Santo pode chegar até atingir o seu corpo. Quando ele domina o seu corpo, aí você vai ver que a vida não criada de Deus, a vida de ressurreição, ela restaura até a sua saúde. E eu disse para os irmãos, se você conhecer esse irmão que a gente pensou no nome dele, irmão Stephen, né, eu vou trazer o retrato dele um dia para os irmãos, né? Um dia nós vamos ter que arranjar um fim de semana para a gente passar junto, porque aqui a gente não tem tempo para conversar, mas nós temos que arranjar uma espécie de um acampamento, né? Para falar só à noite, durante o dia, só para a gente bater papo, conversar e tal. Aí eu vou mostrar para os irmãos, olha, quando eu conheci o irmão Steve em 76, irmão, ele não tem uma ruga. Em 76, ele está com 83, 84 anos agora, eu acho. Se olhar para aquele rosto, parecia uma garrafa, né? Aquele coisa assim, ó. Aí, ó, não precisa pensar que é a operação que ele teve visitando lá o homem, como é que chama? É o Pitangui, porque não é não. Alguns acham que eles lavam o rosto com leite, entendeu? Algumas irmãs aqui no Brasil descobriram que era isso, começaram a lavar os rostos com leite, mas está tudo cheio de pé de galinha aí, ó. É um segredo, né? Irmãos, olha, a visão que João teve, né, do Senhor, olha bem, é no Espírito. E ele diz, esse que se acha sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe. O que é? Azul. Azul, aquilo que é celestial. E sárdio, né? E sardônio, ou sárdio, que é o vermelho, símbolo da realeza. E o verde, o arco-íris, que é verde, semelhante à esmeralda. Você sabe o que é, não é? A ideia é do verde, é vida. Você já viu que uma pessoa, quando você fala do verde, está tudo, né, florido, né, a chuva cai, as plantações, as matas, né, fica tudo aquele verde, aquela ideia de vida. Você pode ver sempre viçoso, né? Você pode ver quando alguém fala sobre milênio, você pega os livros dos testemunhos de Jeová, né, dos adventistas, quando ele fala do milênio, é aquelas fotografias coloridas, bonito, o verde predomina. É isso? Por causa da vida, é o verde, né? Ainda que quando a gente, ser humano, está meio verde, pode correr para o hospital, porque não é bom. Né? Ser humano verde não é bom, né? Ser humano tem que estar vermelhinho, né? Assim, coradinho, né? Agora, e a pedra, irmãos? Por que fala sobre essas pedras? Porque pedra é uma coisa estável, né? Os irmãos já repararam, na Bíblia, sempre que Deus trata com tudo que Ele faz conosco, a obra do Espírito Santo, o sistema da graça de Deus, sempre é pedra. Você sabe por quê? Porque o sistema da Babilônia é barro. Você sabia disso? O primeiro lugar que você encontra lá o homem trabalhando com barro, onde é? Torre de Babel. É isso? Fazendo barro. Por quê? O barro, veja, o tijolo você tem que fabricar, ele não aparece. E ele é feito do pó da terra. Tu és pó e ao pó te tornarás. O que é isso? Aquilo que é construído ali é construído com Adão.
Está vendo? É com a velha criação. Mas quando você chega, né, o irmão Lance Lamper, ele diz que ele mora lá em Jerusalém, ele diz que em Jerusalém tudo do lado que você olha é pedra. Pedra mais pedra. Pedra você não cria, a pedra está ali. O que é isso? É o sistema da graça. Está vendo? Que já está pronto, Deus já te deu. O que é graça? Graça, Deus disse, olha, eu já fiz, crê. Leia o que é, faça e você viverá. É isso? A lei manda você fazer, a graça diz, já está feito. É só você receber. Então, irmão, Deus sempre que Ele trata com tudo que é de Deus, né? Então isso quer dizer que Deus é belo, Deus é celestial, Deus é real, Deus é cheio de vida. E os irmãos lembram, Isaías, do capítulo 6, diz lá que no ano em que morreu o rei Uzias, está vendo? Quando o rei Uzias morreu, o que aconteceu? O trono do rei ficou vazio, por um pouco de tempo, mas ficou. Mas ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Está vendo? Porque esse trono nunca ficou, não está e jamais ficará vazio. Agora, irmão, quando a gente crê nisso, né, os irmãos sabem, isso está intimamente relacionado com aquela mensagem que nós já estudamos aqui, sobre a providência de Deus. Tá vendo? Que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que seja do conhecimento. Aí quando a gente passa por essa experiência tão estranhas, tão negativas, né? A gente olha, mas não é possível, Senhor, isso não pode trazer, isso não vai trazer bênçãos, não tem jeito. Eu estou falando a linguagem dos irmãos, porque é o que eu falo também, não pensa que eu acho diferente, não. Nós temos tudo igual. O pessoal acha, irmão, que às vezes as pessoas que pregam, porque pregam tudo certinho de acordo com a Bíblia, que não tem essa dificuldade, tem. Né? Tem uma irmã, uma vez falou, irmão Deus, tinha vontade, não tem uma irmã que uma vez ofereceu, eu disse, irmão Deus, tinha tanta vontade de trabalhar na sua casa. Eu falei, não, irmão, não vai não, por favor. Vai. Se eu for trabalhar na sua casa, não, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, tá? Você não vai acreditar. Não vá, continue enganada mesmo, é melhor. Porque isso é a mentalidade que a gente tem, né? De que é tudo uma maravilha, né? Irmãos, o trono de Deus, né? Ele está reinando sem interrupção, tá vendo? Do trono saem relâmpagos, verso 5, tá vendo? Vozes e trovões. Quer dizer o que, irmãos? Que o trono de Deus é ativo, é vivo, tá vendo? Ele está, né, descrevendo a ação, é a ação do trono de Deus, tá vendo? Nós vivemos o tempo do fim. Precisamos ter uma visão daquele que se assenta no trono e que reina sem cessar. Caso contrário, a nossa fé pode falhar, pode fracassar. Não só uma fé muito fundamentada é que vai aguentar, né, aquele balanço que nós falamos aqui outro dia sobre o livro de Hebreus, né? A última advertência. Farei tremer não somente o céu, mas a terra também. E nós também nesse balanço, né? Tremendo. Eu estava ouvindo uma fita desse mesmo irmão essa semana passada, não me lembro o título do que é, mas ele diz o seguinte: por que é sobre sofrimento? Falando sobre Timóteo, né? Ele tem um estudo que chama Share in Suffering, que em inglês quer dizer partilhar do sofrimento, né? E na nossa tradução é compartilhe do sofrimento, participa do sofrimento. Então, irmão, quem pregação desse tipo hoje, sai todo mundo correndo. Paulo levantar e falar: olha, irmão, estou te convidando para você participar, ser um participante, ter comunhão com o sofrimento. Ah, meu irmão, negativo. Paulo disse que queria ter comunhão com os seus sofrimentos, ser conformado com ele na sua morte. Quem quer saber disso hoje, irmão? Está vendo? Mas é o segredo, irmãos, é o segredo. Se você não tiver esse tipo de experiência, quando vier o balanço de Deus. Então ele disse: irmão, por que nós estamos passando por tanta dificuldade, tanta luta? Todo mundo, todo cristão que você encontrar, todos eles. Não tem esse negócio de ter dinheiro, de ser rico, de ter uma casa muito chique, carro do último tipo e muitos diplomas na parede e de ser uma pessoa internacional. Deus não respeita nada disso. Ele arranja um buraquinho e ele vai lá te cutucar. Ninguém escapa dessa peneirada que ele está fazendo. Ninguém escapa. Não pense não. Você encontra um irmão pobrezinho que não tem o que comer no dia seguinte, mas você encontra um outro irmão que tem tudo isso e ainda está passando por dificuldade.
Se você conversar com ele, muitas vezes aquele pobrezinho vai confortar aquele que é ricaço. Porque, irmão, o Senhor está nos balançando. Está nos balançando. Por quê? Porque está chegando. Né? E se nós estamos aproximando, irmão, é época exatamente desse tipo de balanço. Né? É o terremoto que o Senhor está preparando, né? Então, a criação é representada pelos 4 seres viventes, né? E pelos 24 anciãos. Isso diz para os irmãos, os 24 anciãos representam os anciãos do universo, tá vendo? Estão sentados em tronos, tem coroa na cabeça. Isso não pode representar a igreja? Como? Como é que a igreja pode estar sentada com coroa sendo o cordeiro está de pé? Onde é que já viu uma coisa dessa? Agora, eles não, já estavam criados lá antes de Jesus se encarnar aqui na terra. É uma posição da criação de Deus, do governo de Deus. Não tem absolutamente nenhum relacionamento com a redenção do homem. Estão louvando a Deus, a criação ficou sujeita à vaidade. Os irmãos lembram do que está escrito lá em Romanos capítulo 8? Seria bom a gente ler capítulo 8 de Romanos. A criação, veja, aqui está falando de tudo. A criação de Deus inclui tudo que existe nesse universo, tudo. Ficou sujeita à vaidade, à escravidão. Tá vendo? E aqui você encontra, Paulo vai mencionar um dos 3 lugares que ele menciona sobre dores de parto no Novo Testamento. Tá vendo? Aqui, ó. Ela geme, toda a criação a um só tempo geme. Tá vendo? E suporta angústias até agora. É isso? Não só ela. Porque nós também estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, irmão, veja bem. Tudo isso que ele está falando aqui. Né? Porque quando nós olhamos para a criação hoje, dá a impressão, quando você olha assim uma lua cheia, você fala, puxa vida, como é que isso pode estar maculado? Mas está, irmãos. Isaías diz que quando o Senhor Jesus voltar, o sol vai brilhar 10 vezes mais. Está vendo? Pode ser que tenha algum relacionamento aí com o problema da poluição, não é isso? Alguns irmãos vão até mais longe dizendo o seguinte, é porque alguns acreditam que o trono de Satanás é no sol. Está vendo? Daí, você sabe de onde surgiu aquela auréola na cabeça? A auréola não é o sol? Não é isso que você vê na cabeça assim das pessoas? Está vendo? Aquele irmão que escreveu aquele livro Pember, que eu traduzi para os irmãos, As Eras Mais Primitivas da Terra, ele diz que foi descoberto uma pintura mais ou menos do século IV de Satanás com aquela auréola na cabeça. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que é dali que veio, porque ele habita lá. E quando ele foi expulso de lá, quando ele foi expulso dos ares, está vendo? Porque inclui toda essa imensidão aí, onde estão os planetas, né, os sóis e tudo mais. Alguns acreditam que ele habita lá, por isso o sol vai brilhar, mas quando ele for tirado de lá, porque tudo dele é trevas. Então, irmãos, a criação está gemendo com dores de parto. A palavra no original é dores de parto. Está vendo? Então, há uma dor de parto da criação, há uma dor de parto do judeu e há uma dor de parto da igreja. A dor de parto do judeu está em Mateus 24, a dor de parto da igreja está em Apocalipse capítulo 12, da mulher que está gemendo com dores de parto. Está vendo? Inclui tudo. O que é isso, irmão? É porque alguma coisa vai nascer. Está vendo? Então, a criação, ela ficou sujeita à vaidade, não por causa dela, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão. Deus entregou para ele o bastão para ele governar. Ele passou o bastão para Satanás. E aí toda a criação entrou nesse estado de escravidão. Mas aqui a criação está louvando e não gemendo. Os 24 anciãos estão adorando, está vendo? E dessa maneira estão provando para nós qual é o propósito de Deus para a criação. Está vendo? Porque tudo foi criado pela vontade de Deus e para o prazer de Deus. Bem, irmãos, esse é mais ou menos o capítulo 4. Se você ler, não é? Até eu diria para os irmãos o seguinte: os irmãos tiverem interesse em adquirir esse material, nós podemos pedir para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, foram eles que publicaram, né? E seria bom que a gente juntasse, né,
porque é excelente, não é? A visão que o irmão Stephen dá. Eu sempre lamentei dizendo, não sei por que o irmão ainda não escreveu o livro de Apocalipse, mas dando essa visão do livro todo. Mais ou menos eu sei por quê. Porque o irmão é extremamente cuidadoso, muito cuidadoso. Se ele não viu a coisa muito clara, ele não vai falar mais ou menos. Não é como eu falo, mas ele não fala, né? Então, ainda tem muito para aprender, né, com ele. Mas ainda tem coragem de... Quando o irmão já me perguntou, Simão, você já falou sobre Apocalipse? Aí já. Eu lembro que uma vez o irmão Cristo me perguntou, você fez o estudo do Apocalipse com os irmãos? Eu falei, fiz. Eu falei, você está mais adiantado que eu. Eu falei, pensei comigo, estou mesmo. Estou muito adiantado, né? Estou muito adiantado, né? Não sei como. Mas falei para os irmãos, né? Então, irmãos, é muito importante que você leia, porque ele abre esses capítulos para a gente, né? Da visão de Cristo no capítulo 1, no capítulo 5, no capítulo 10 e aí por diante, né? Onde o Senhor aparece lá no 19, sim. É. É. Tá certo. É. Dorme. Cristão dorme. Muito bem. Bem, irmãos. Aí o capítulo 4 é isso aqui. Então, irmão, veja. Deus está sentado no trono, tranquilo. Entendeu? O trono não se move. Né? Aqui nós estamos, está tudo normal para ele, ele está olhando sem nenhuma preocupação, não está agitado, né? Nossa, aquele pessoal ali, rapaz, lá, não sei o que não fizeram, não, rapaz, faça, até agora, entra, é agora, e tal, e não fez, aí pronto, o inimigo já passou na frente. Negativo, é isso não. Nós é que estamos aqui embaixo, sabe por quê, irmão? Nós queremos a glória, um pouquinho da glória, né? Para nós. Então nós ficamos agitados, né? Porque tem que fazer alguma coisa. Eu sempre costumo dizer para os meus irmãos, se Deus tivesse deixado o destino de uma pessoa, a salvação eterna de uma pessoa, na mão de uma cambada de preguiçosos igual a nós, eu te contar, o povo estava perdido. Estava perdido mesmo. Mas graças a Deus, irmão, Deus não deixou, sabe por quê? Ele já viu desde o início, e já bateu uma fotografia da liberdade dos homens. Ele já fotografou desde o início, olhou lá e pá, bateu uma fotografia de todos os atos livres dos homens e já escreveu no livro da vida o nome de todo mundo que vai ser salvo, simplesmente porque ele viu, não porque ele determinou. Se ele determinar, é predestinação, mas se ele apenas viu, é presciência, é conhecimento prévio, tá vendo? Isso eu creio, eleito segundo a presciência de Deus. Então, irmão, não creio nessa balela de que uma pessoa vai parar no inferno um dia porque alguém não pregou para ele, não vai existir isso. Sabe por quê? Porque senão o corpo de Cristo vai ficar faltando um pedaço. Não é verdade? Porque se alguém podia ser salvo e não foi, então está faltando uma unha. E os irmãos sabem que isso não é possível. Quando os soldados chegaram e foram lá para quebrar as pernas do Senhor Jesus, para ajudá-lo a morrer mais rápido, disse que chegaram e já estava morto. Para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. O que é osso, irmão? Você já viu a pessoa quando tem a doença chamada osteoporose? O que acontece? Não pode ficar em pé. Porque se ficar em pé, os ossos quebra tudo. Está tudo furadinho, né? Igual o queijo suíço. O osso é estrutura. Também não pode quebrar um dos ossos do corpo dele. Mas nós sabemos que o pecado entrou, a queda do homem entrou, então agora Deus tem que ter o capítulo 5. Capítulo 5 é a glória do Redentor e a glória da redenção. Os irmãos estão entendendo? Agora, irmãos, é tão importante, se você puder, pelo menos enquanto nós estivermos estudando aqui, depois que passar o estudo, aí você pega isso tudo assim, amarra, se você não concordar, joga fora, não tem problema não. Mas pelo menos agora, seria importante que você guardasse isso. Capítulo 4 e 5 nos mostra Cristo sendo entronizado no céu. É exatamente o que nós temos no capítulo 5. Por quê? Porque ele desce na terra, ele viveu na terra, ele tomou um corpo de homem, viveu aqui na terra, viveu no meio dos pecadores, tá certo? E ele agora tem que provar que ele é digno de voltar para o mesmo lugar que ele tinha antes. É isso?
Há muita gente que confunde João capítulo 3 quando diz assim, que ninguém subiu ao céu. Aí a pessoa fala, mas não pode, ué? Porque o Elias subiu, o Enoque também subiu. Não, irmão, ninguém subiu do céu, senão aquele que de lá desceu. Tem que ler o resto. Ou seja, não há ninguém que subiu ao céu tendo descido de lá. Está vendo? O único que subiu, porque desceu, é Jesus. Os outros todos apenas subiram, eles não desceram de lá. Está certo? Então Jesus, ele é sempre celestial, ele é sempre do céu. Está vendo? E lá ainda diz assim, o Filho do Homem está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Mas ele estava na terra. Estava conversando com Nicodemos. Aí alguém disse, não, essa aí deve ser a palavra do João. O João está falando, não, é a palavra dele mesmo. Ele estava dizendo que ele vive sempre no céu, ainda que estava aqui na terra, mas ele vivia sempre na presença do Pai. Né? Então, irmãos, a redenção é o capítulo 5. Né? O Senhor Jesus desceu e ele agora, ele tem que provar que ele é digno de voltar e assentar naquele lugar de autoridade ao lado do Pai. Aí os irmãos sabem, nós cantamos um corinho, né, que eu acho que muda completamente quando a gente toma conhecimento mais detalhado desse capítulo 5. Vamos ver. Há um assentado no trono e um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, muito bem. Há uma voz, há uma proclamação lá no céu, no terceiro céu, na presença de Deus, no trono de Deus. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo? Então não há ninguém digno, nem no céu. Miguel não é digno, é o maior arcanjo mencionado na Bíblia, depois de Lúcifer, né? Na terra também não tem ninguém. Entre eles estava o apóstolo João, que ainda estava na terra, né? Um dos últimos apóstolos, e tantos outros que deveriam existir, e nem debaixo da terra. E lá estava lá toda aquela gama de irmãos que já morreram com o Senhor desde Adão. Ninguém é digno, né? E aí João, a palavra de Deus diz que João começou a chorar. Tá vendo? Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Tá vendo? João está chorando muito, irmão. Sabe por quê? Porque Satanás é o usurpador, é o Deus deste século. Ele é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. E quando ele tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele disse, tudo isso te darei. E mostrou todos os reinos da terra. Tudo que ele havia conquistado através da sua rebelião, ele disse, eu te darei tudo isso que eu já conquistei. Desde a minha revolta. Imagina, irmão, quanto trabalho de Satanás, apenas por uma coisa, se prostrado me adorar. Veja, irmão, todo o problema do universo, diz o irmão Austin Sparks, se resume apenas numa coisa, na adoração. A quem você vai adorar? Por isso é que o livro termina dizendo que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que confessar, todos, ainda que uns para viver com o Senhor para a glória e outros para a condenação. Então, irmãos, João está chorando muito, porque ele sabe que se não há ninguém para tomar aquele livro e romper os selos, ou seja, romper para ver o que está escrito dentro daquele livro. Se você não abrir o selo, você não pode saber o que está escrito lá dentro. E se não tem essa pessoa, então Satanás continua sendo o Deus desse século, o príncipe desse mundo, para toda a eternidade. Ele estava chorando muito. Aí veio um dos anciãos e disse, não chore. Está vendo? Não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Está vendo? Então quem que é digno? Está vendo? Os irmãos, a semana passada, quando o Josinho estava aqui cantando com os irmãos, eu quis até falar, mas falei, não, eu vou ter oportunidade na outra semana, então eu falo depois. A palavra, né, é até, a pessoa que acho que até menciona, não sei se no livro ou se eu ouvi mencionando, foi o irmão Stephen também. Ele diz que a palavra worship, em inglês, né, é W-O-R-S-H-I-P, worship. Tá? Ele diz, se você for examinar, na verdade é worth is the ship.
Worth is the sheep. Sheep. Digno é o cordeiro. Está vendo? Isso que para ele a origem da palavra, né? Worship, que é adoração, né? A palavra worship em inglês é adoração. Não é outra coisa a não ser essa. Digno é o cordeiro. É o que nós temos aqui. Digno é o cordeiro, está vendo? Então, o Senhor Jesus, irmão, é aquela pessoa que Deus trabalhou, veja, Ele trabalhou séculos e séculos e séculos, até que o Senhor Jesus apareceu. Se você vê a vida de cada homem, na história de toda a Bíblia, né? Você pega, por exemplo, no livro de Gênesis, tem oito homens: Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. 8, número de ressurreição. Está vendo? Esses 8 homens, cada um representa uma fase daquilo que Deus está fazendo, até que ele vai chegar naquele momento adequado, onde ele vai ganhar o homem. Está vendo? E os irmãos sabem, um incrédulo, sem saber o que ele estava fazendo, ele trouxe Jesus perante a multidão e disse: Behold the man. É isso? Que é muito mais forte em inglês do que em português. Behold, quer dizer, contemplai o homem. Ele não sabia o que estava falando, mas agora chegou o homem que Deus trabalhou durante séculos e séculos, até que esse homem apareceu. Está vendo? A soma de tudo que ele fez na vida de um e de outro servo no Velho Testamento, até chegar naquele momento, o homem apareceu. E agora, irmão, nós descobrimos uma coisa nova. É que mais do que isso ainda, quando você lê 1 Coríntios, olha, leia comigo, 1 Coríntios 12. Talvez você já tenha lido muitas vezes esse versículo, nunca entrou na sua realidade. Olha só, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, preste bem atenção, assim como o corpo é um, e está falando, os irmãos sabem aqui sobre o corpo de Cristo, sobre os dons do Espírito no corpo. Então ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a quê? Não, irmão, tem que ser a igreja, porque é a igreja que é o corpo. E essa palavra com respeito a Cristo, por favor, nos ajude as traduções diferentes, principalmente a... Oi? Olha, irmão, a diferença. Então, quando você fala é concernente, como a minha tradução, com respeito a, não, assim também é Cristo. Olha, irmão, quem é Cristo? O que ele está dizendo aqui? Cristo tem muitos membros? Quem é que tem muitos membros? É o corpo. E o corpo o que é? Mas ele não diz que é a igreja, ele disse assim também é Cristo. O irmão está entendendo? A partir do momento que Jesus subiu ao Pai e derramou o Espírito Santo, e a igreja nasceu, Cristo agora não é mais Jesus de Nazaré. Ele é apenas a cabeça, a igreja é o corpo, os dois agora é o Cristo de Deus. Irmão, que coisa tremenda. Você entendeu ou não entendeu? Então, pelo menos aqui na cabeça, porque alguns irmãos às vezes nem na mente não conseguem entender. O irmão está entendendo? Agora, irmão, quantas pessoas que entram nessa realidade tomam posse disso? Está vendo? O novo homem que é criado segundo a justiça de Deus, está lá em Colossenses, em santidade e justiça. Esse novo homem é o Jesus de Nazaré que venceu, é o cabeça, e agora a igreja que é o corpo. Não é mais Jesus, agora você não pode dizer que ele é o único que é o Cristo, não. O Cristo agora ungido é Jesus como cabeça e a igreja como corpo. Está vendo? Então o nome Cristo que está dando aqui, Paulo está dando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não se refere apenas ao Filho de Deus, é o Filho de Deus mais a igreja. Ele tomou o livro e os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prorromperam em louvores e adoração. Então, irmãos, como nós dissemos, essa é uma cena. Se você ler Filipenses capítulo 2, né, que Jesus, sendo achado, né, existindo na forma de Deus, não teve
como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tal, foi achado na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Aí, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, é isso? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? É isso aqui, irmão. É isso que aconteceu. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu, porque a criação está lá representada pelos 4 seres viventes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Está vendo? Nós não sabemos o que aconteceu quando ele chegou lá, tá certo? Mas nós sabemos que ele chegou no trono. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu. Irmão, como é que nós sabemos, no Velho Testamento, como é que as pessoas sabiam que um sacrifício foi aceito? Que Deus mandava o fogo, tá vendo? Não foi isso que aconteceu com Elias? Foi isso que aconteceu lá no livro de Levítico. Deus mandou fogo e acendeu o altar dos holocaustos. E ele disse: não deixe o fogo nunca mais apagar. Então agora nós sabemos que ele chegou no trono porque o Espírito Santo foi derramado. Agora, irmãos, lembre-se bem de uma coisa, isso é uma coisa muito importante. Lamentavelmente, os grupos hoje, chamados grupos carismáticos, eles não conseguem ver isso. Por isso há tanto desequilíbrio e há tanto orgulho no coração das pessoas. O Espírito Santo de Deus não é derramado sobre nenhuma carne. Tá vendo? A unção de Deus não é derramada sobre a carne de ninguém, a Bíblia diz. O Espírito Santo é derramado sobre a cabeça de Arão. Não é isso que está escrito no Salmo 133? É como óleo precioso que desce na cabeça do Arão e desce pela sua barba e até a orla dos vestidos, está vendo? Mas é derramado na cabeça dele, não é na barba e nem na orla dos vestidos, ou seja, não é no corpo que é derramado na cabeça. E por isso, nossa responsabilidade é estar no corpo. Tá vendo? Estar no corpo, irmão, não é ser membro de uma igreja. Não é ter seu nome num livrinho chamado Hall de Membros. Não é isso. Estar no corpo é muito mais do que isso. É você ter uma revelação de Deus. É o mistério de Cristo. Não é o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Mas quantos irmãos chegaram a ver o mistério de Cristo? Você lembra quando Jesus encontrou com Pedro? Ele disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Revelou o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu também te digo. Também o quê? O que quer ser também, irmão? Ele disse: meu Pai te revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu também tenho uma coisa para te revelar. Eu edificarei a minha igreja. Você é uma pedra. Não está entendendo? Por isso, em Colossenses e em Efésios você tem essas duas declarações. O mistério de Deus é Cristo, Colossenses. E a igreja é o mistério de Cristo. Então, irmão, não pense que o cristão que apenas teve o conhecimento de Cristo como Salvador, como Filho de Deus, que ele viu toda a revelação. Não, ele só tem 50%. É preciso ver o restante. Está vendo? É necessário que você veja essa realidade, dessa totalidade que nós estamos falando aqui, desse corpo. Não é de um grupinho, mas é de todos aqueles lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E se você viu isso, se você tem o seu lugar dentro desse corpo de Cristo, nessa visão de Deus celestial, aí você vai ver que o óleo foi derramado na cabeça de Arão, ele desce pela barba e até a hora dos vestes, ou seja, no momento de Deus, aquele óleo vai chegar até onde você está. Irmão, hoje, não sei se você já viu, as pessoas fazem uma verdadeira guerra para os outros serem batizados com o Espírito Santo. Verdadeira guerra. Quantas vezes homens e mulheres estão ali com a Bíblia em cima da cabeça da pessoa, e não sei o que e tal, e dando em cima da pessoa, e forçando, e não, você tem que falar em língua, não, ajude o Espírito Santo, enrola a língua. Onde é que você viu isso, irmão? O Espírito Santo não precisa dessas muletas, não. O Espírito Santo é capaz, quando ele quer me dar uma língua, de dar a língua. Ele dá, ele concede, como está escrito no livro de Atos, ele não precisa dessas coisas. Nós que estamos arranjando muleta de todo lado. Deus não precisa disso. Não quer dizer que não exista isso, não existe. Mas se você pergunta se o Watchman Nee falou línguas alguma vez na vida dele, nunca falou.
Pergunta irmão Christian, você já falou? Não. Pergunta se a Ruth Santeiro falou? Não. Pergunta Spurgeon falou? Também não. Os maiores homens da história da igreja não falaram. Com isso não queremos dizer que não exista. É dom do Espírito Santo. Tá certo? Mas é o último da lista mencionado. É o último. E hoje nós chegamos perto das pessoas e falamos, irmão, fale 3 dons do Espírito Santo sem pensar. Língua, profecia e cura. Pode cortar meu pescoço se não for. Língua, profecia e cura. Alguns nem sabem que em 1 Coríntios capítulo 12 tem 9. Eles nem sabem quais são os 9. É só língua, profecia e cura. Porque, irmão, sabe o quê? Quem é que quer ter dom de exortar? Quem é que quer ter dom de contribuir? Ó, de enfiar a mão no bolsinho aqui, ó, e tirar o tutu para dar para os outros? Quem? Quem é que tem dom de serviço? De ir lá na casa da irmã que está precisando de lavar os pratos, de lavar roupa, e vai lá para ajudar, não para ganhar. Não é para ganhar salário de faxineiro, não. Quem está querendo isso? Quem é aquele irmão que chega na porta do seu carro, está com o pneu furado, ele corre, não, meu, pode deixar, eu vou trocar para você. Não, o carro é meu. Não, mas você não vai trocar, não vai sujar sua mão, não. Eu vou trocar para você. Esse não é o dom do diácono. Diaconia. Tá vendo? Mas nós queremos tudo que é grande. Irmão, cuidado com aquilo que é grande. E toda obra grande, você pode edificar com madeira, feno e palha. Porque não custa muito caro. Agora, se você for tentar edificar uma obra grande com ouro, prata e pedras preciosas, prepare. Você vai ver que não dá para sair coisa muito grande, não. É isso? Jesus esteve aqui, meus irmãos, olha, 3 anos e meio, e ele preparou 12 pessoas. 12. Só 12. E um, né, nós sabemos a história dele. Só foi completado depois que Jesus partiu. Na verdade, 11. Só. Vai falar, grande obra? Ele veio para trazer o povo judeu de volta para o Senhor. Isso não aconteceu. Grande obra? Morreu pregado como criminoso. Grande obra? Não, muito sério essa questão. Historicamente, capítulo 5 nos mostra o que aconteceu mais de 60 anos atrás. Irmãos, graças a Deus, o Senhor Jesus foi entronizado no céu. É o que a palavra de Deus nos mostra. Ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Os irmãos sabem todo, a partir do livro de Atos, do capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e batizou 120 discípulos, formando um corpo. Só tem um lugar que Jesus está de pé. Só um lugar. E o resto todinho está sentado. Ou seja, sentado quer dizer estabilidade. É isso? Mas só tem um lugar que ele está de pé. Só um. Né? Só para receber o seu servo que foi martirizado aqui na terra, Estevão. Está vendo? Ele disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita da majestade nas alturas. Você está tão preocupado com aquele quadro na terra que ele falou, não posso ficar assentado. Quando ele vê aquele servo dando a sua vida e repetindo a sua oração da cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Estevão na terra, ele orou dizendo, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Irmão, onde é que está esse poder hoje? Onde é que está esse poder? Esse, de ser apedrejado, irmãos, imagina que ele estava sendo apedrejado, esmagado a pedrada. Você pode imaginar o quadro? Você acha que jogaram algumas pedras no corpo dele, nas costas dele? Não. Você pode imaginar o que eu estou querendo dizer? O fim daquele homem, antes que ele fosse esmagado a pedradas, na cabeça, completamente triturado a pedrada, ele olha e viu os céus abertos. Está vendo? O trono de Deus está aqui. Porque ele viu o trono, irmão, por isso ele pode fazer isso. Naquele momento ele viu o trono de Deus, Jesus assentado de pé. Desculpe, Jesus de pé. Não assentado. Único lugar. Ele se levanta porque ele diz, esse meu servo é digno que eu me levante para receber. Irmãos, Senhor Jesus entronizado, está vendo? E agora o que nós vamos descobrir? Ele vai enviar, o Espírito Santo foi derramado sobre a cabeça do Arão, o grande sumo sacerdote. E esse óleo do Espírito desceu e chegou até nós na igreja. Estamos aqui no século XX. Irmãos, quase 2000 anos. E agora vamos ver, será que Jesus já foi entronizado na igreja? Capítulo 1, 2 e 3. Na semana que vem, se o Senhor permitir. Irmãos, que bom seria se o Senhor interrompesse essa pregação. Não seria bom? Maravilha, né?
não tivesse mais que pregar sobre o capítulo 1, 2 e 3. Oh, maravilha! Não vai dar tempo, né? E a gente nunca tem aquele espírito daquele irmão que quando alguém, não é? Havia uma possibilidade muito grande, os sinais muito fortes que o Senhor estava voltando, e disse: não, Senhor, por favor, eu não terminei, Senhor. Estou escrevendo um livro, Senhor, um Apocalipse. Eu também estou escrevendo, né? Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que Ele possa interromper todo. Como diz aquele irmão: Senhor, venha e interrompa o meu serviço, para que o Senhor possa começar o seu serviço. Então, amém?